Salve, salve galera do InfectoCast, bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o William. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito dia a dia do infectologista. A gente vai falar sobre alergia a penicilinas. E para isso eu trouxe um convidado que entende muito sobre o assunto. É o Dr. Edson Duarte. Ele que é médico e infectologista pelo Hospital das Clínicas da USP. É um médico que já foi meu colega aí de residência em alguns estágios que a gente passou. Hoje é colega de guerra em alguns hospitais que a gente trabalha junto. E ele, por causa da vida, aí acabou se entendendo muito sobre o assunto de hoje, que acaba sendo uma alergia aí que a gente não gosta, né? Como infectologista, ter alergia às penicilinas é algo que não é nada bom. Muito bem-vindo, Edson. Obrigado, Will. Prazer estar aqui com vocês. Bora falar um pouco desse tema, a gente não vai falar só de penicilina, né? Vamos falar de alergia aos beta-lactâmicos em geral. Talvez no próximo encontro a gente consiga falar sobre alergia a outros antibióticos. Mas hoje vamos nos ater às penicilinas e às cefalosporinas. Exatamente. Eu acho que tanto para mim quanto para você, essa foi uma demanda que a gente vai... Na vivência clínica é um tema que a gente decidiu estudar e foi sempre se aprofundando, porque é uma coisa que atrapalha muito a alergia à penicilina. Então, exatamente como o Edson comentou, a gente vai se restringir às penicilinas, vai acabar comentando aí um pouco sobre cefalosporinas de uma forma geral, beta-lactâmicos, mas principalmente a gente vai falar em penicilina. E por que esse tema? Quando a gente fala de alergia à penicilina, é a principal alergia que a gente encontra descrita em prontuários de pacientes. Isso vai de 6% a 25%, por exemplo, estou falando aqui de literatura de Sanford, sendo que a maioria desses pacientes não é de fato alérgico. Se você vai fazer algum teste cutâneo, 90% não é. Então a gente está falando de uma alergia que a maioria das pessoas talvez nem tenha, não tinha ou nem tenha mais essa alergia, né, Edson? Sim. E por que atrapalha, né? Assim, a gente tem dois problemas principais com esse super diagnóstico de alergia à penicilina. O primeiro deles é a questão de stewardship. Então, a gente acaba, às vezes, usando antibióticos de espectro muito maior. A gente teve um caso recente, inclusive, que estava usando um carbapenêmico por conta de história de alergia à cefalosporina. Para uma E. coli muito sensível, então isso acaba prejudicando um pouco a questão de stewardship e resistência no âmbito epidemiológico, né? E o outro grande problema que a gente tem com isso é o tratamento não ideal. A gestante com sífilis, por exemplo, que precisa ser tratada com penicilina para a gente considerar um tratamento adequado, ou uma gonorreia, por exemplo, que a gente precisa usar ali uma ceftriaxona por conta da resistência ao ciprofloxacino. Então, ele traz esse problema tanto no nível pessoal quanto no nível coletivo, né? Exato, e tem inclusive estudos que eles viram que pacientes que têm no prontuário assim, descrito alergia à penicilina não só acabam usando, né, outros antibióticos não ideais, como você comentou, mas tem um risco de uma internação mais prolongada e uma mortalidade maior. Sim. Então é uma coisa que assim, atrapalha pro resto da vida, principalmente se a pessoa vai carregando isso ao longo da vida. E eu já vou até comentar, né, por que carrega isso ao longo da vida. Acredita-se que boa parte das alergias que a gente tem à penicilina, quando alguém pergunta, você tem alergia a algum antibiótico? A pessoa fala, tem alergia à penicilina. Foi um rash na infância, então quando era bebezinho ficou vermelhinho. Sendo que isso tem muita correlação, às vezes era só uma síndrome monolike, né? Então, tinha um EBV positivo, ia ficar... foi um rash induzido pelo antibiótico ou não, né? Que é uma coisa que a gente até comenta no episódio de síndrome monolike. E carrega esse estigma aí de alergia pro resto da vida, sendo que às vezes nem era, né? A gente tem umas meta-análises que tentaram mostrar, assim, por que a gente tem tanto superdiagnóstico de alergia à penicilina, né? Então, a gente tem vários fatores. Um deles é essa questão da interação droga-patógeno que acontece com o Epstein-Barr, classicamente, mas com alguns outros vírus também. A gente tem as reações esperadas da própria ação terapêutica do antibiótico. Então, por exemplo, uma reação de Arish-Herxheimer no caso do tratamento de uma sífilis secundária. Você vai ter a lise bacteriana, a alta treponemia leva a aquele exantema, né? A gente tem as reações não alérgicas, que são caracterizadas por algum motivo e colocadas lá no prontuário como alergia. Então, paciente que teve uma diarreia, ou paciente que teve uma coceira ali sem exantema. Essas reações mais mal caracterizadas e que acabam também fazendo o paciente levar para sempre essa coisa do eu sou alérgico à penicilina, né?
Edson, vamos então aproveitar e falar sobre os diferentes tipos de alergia, né? Os seus mecanismos diferentes e a gravidade. Como funciona isso? Porque a gente na prática acaba diferenciando os diferentes mecanismos, porque isso muda, né? Como a gente vai fazer o nosso manejo. Tá. Então vamos começar falando sobre o que é alergia, né? E aqui eu acho que eu vou suscitar uma briga de foice aí entre os imunologistas, porque essa definição exata parece ser um pouco controversa. Tem fontes que vão dizer que a alergia verdadeira é aquela mediada por IgE, e ponto. Mas, ultimamente, eu tenho visto cada vez mais lugares aceitando uma definição um pouco mais ampla de alergia, que seria toda aquela reação exagerada a um antígeno que seja imunomediada. Então, antes de falar das reações imunomediadas, e acho que aqui a gente pode usar esse conceito de alergia no sentido um pouco mais amplo, de todas as reações que são imunomediadas, a gente tem que falar das reações que são não imunomediadas e que aí ficam excluídas da nossa conversa aqui sobre alergia, né? Exato. Eu acho que, primeiro, a gente tem que falar das reações que são aquelas que alguns lugares chamam de on-target, que são as reações adversas, mas que são esperadas do próprio mecanismo de ação daquele antimicrobiano. Então, diarreia, por exemplo. Tazocin dando diarreia. Exatamente. É clássico, efeito Até adverso. mesmo uma infecção por Clostridioides difficile, né? Perfeito. Nesse contexto, seria uma consequência aí de uma desbiose intestinal e o fator de risco. Então, esse tipo de reação, a gente não vai considerar na nossa conversa. Perfeito. Outra reação muito comum é a reação que a gente vê com a infusão rápida dos glicopeptídeos e que também acontece com as fluoroquinolonas, que é uma reação dependente de desgranulação mastocitária, mas que não é induzida por IgE. Normalmente, o que acontece? O antimicrobiano, ele entra na célula nossa e dentro da célula ele interage com algum receptor. Tem um receptor recente que descobriram agora, que é MGR alguma coisa 2, que é um receptor com quem a vancomicina interage para causar a desgranulação mastocitária e fazer aquele efeito de flushing. A famosa síndrome do homem vermelho. Síndrome do homem vermelho. Então, nesse caso, também é uma reação que não é imunomediada, apesar de ser dependente de mastócito. Perfeito. Agora vamos falar das imunomediadas. Alergias em si, agora Das a gente alergias. vai conversar. Perfeito. Então, as alergias, de acordo com aquela classificação antiga lá de Coombs, das reações de hipersensibilidade, né? Ela estaria ali dentro dos quatro tipos de reação de hipersensibilidade. A primeira, o tipo 1, que é o tipo de reação mediado por IgE, que é o que algumas pessoas consideram como a alergia verdadeira, é uma reação rápida, então ela acontece geralmente de 1 a 6 horas depois do contato com a droga. E existe uma memória. Então, esses são os pacientes que são realmente que têm aquela resposta alérgica com memória, que se forem expostos à droga tem um risco bem alto de fazer reação alérgica de novo. Então, essas são as alergias mediadas por IgE. A gente tem as tipo 2 e 3, elas são muito raras com os beta-lactâmicos. Tipo 2 seriam as reações mediadas por IgM ou IgG. Então, nesse tipo de reação, o que acontece? O antimicrobiano, ele se liga à parede celular ou à membrana celular de alguma célula nossa, né? E isso cria um apteno, que é um epítopo antigênico. E esse apteno é reconhecido por IgG e IgM, e isso vai levar a efeitos tóxicos, que seriam principalmente as citopenias. Quando a gente vê, por exemplo, trombocitopenia induzida por oxacilina, que é uma coisa um pouquinho mais comum, ou as neutropenias, ou até uma anemia hemolítica imune, né? Esses seriam as reações do tipo 2. Elas não são muito comuns, elas são um pouco mais raras do que as reações tipo 1 e tipo 4, mas elas também acontecem. Tipo 3 é a mais rara de todas, muito, muito raramente acontece com os antibióticos beta-lactâmicos, que é a doença do soro, né? Seria a deposição de imunocomplexo. O que os beta-lactâmicos causam muito é aquela doença do soro-like. Eles causam sintomas muito parecidos, mas que quando você vai olhar não tem deposição de imunocomplexo. Mas, nossa, é super raro mesmo. E as reações do tipo 4 são talvez as mais comuns, que são as reações tardias, são os rachas cutâneos e outros tipos de reação que vão acontecer depois de 6 horas e podem acontecer até 8 semanas depois de exposição à droga. E aí, dentro dessas reações mediadas por linfócito, né, que são a tipo 4, são as reações tardias, elas são por efeito citotóxico direto de linfócito. A gente tem as benignas, que seriam o rash benigno tardio induzido por amoxicilina, o mais comum, e é, de longe, a maior causa de relato de alergia à penicilina que tem.
É um rash benigno que normalmente vai sumir aí dentro de algumas semanas e que não depende de nenhuma intervenção para acabar. Só precisa tirar a exposição à droga mesmo. E você tem as SCAR, né, que o pessoal chama, que são as reações cutâneas severas induzidas por antimicrobiano, que aí entra DRESS, entra NET, entra Steven Johnson, todas essas reações. Que são, eu poderia dizer que talvez as mais temidas, assim, de uma forma geral, né? São, e as mais problemáticas também, porque ao contrário das mediadas por IgE, que você consegue fazer desensibilização, e até mesmo se você não fizer nada com elas, elas têm uma probabilidade de sumir depois de alguns anos. Eu isso que ia comentar, né? Os artigos inclusive falam que a hipersensibilidade por IgE, as pessoas tendem em 5 a 10 anos, né, esquece, Exato. Né, o organismo esquece, você pode tomar de volta a cefalosporina ali, a penicilina que tá tudo bem. Exato. Ao contrário dessas, o linfócito T, ele não perdoa. O linfócito T, ele lembra pra sempre. Então, se você teve uma reação cutânea grave mediada por linfócito T, a indicação é você nunca mais se expor àquela droga e pronto, acabou. Não tem o que fazer. Agora, quando a gente fala das mediadas por IgE, a gente tem algumas coisas para fazer. A primeira delas é descobrir se foi mesmo uma reação mediada por IgE. Então, é nisso que entra a história clínica. A gente pegou um paciente que fala, sou alérgico à penicilina, não dá pra gente botar o ponto final aí na penicilina. A gente tem que explorar essa alergia, né? Eu até costumo falar isso quando a gente passa, principalmente com pacientes, que você já pega o prontuário e vai olhar, tem histórico de alergia à penicilina, o estoque que a gente trabalha até parece, né? Faz um pop-up na tela lá, tem histórico à alergia. E já teve paciente que eu fui perguntar se tem alergia. Não, é porque uma vez eu tomei, passei mal e vomitei. Então isso não entra em classificação nenhuma, né? Acaba não sendo uma alergia de fato. E é isso, né? A gente precisa destrinchar, precisa perguntar o que aconteceu, quando aconteceu, como que foi medicado, como que foi tratado, se reexpôs à mesma medicação ou uma medicação parecida depois, né? Pra ver se teve reação de novo. Então, é importante. Então, a primeira coisa é descartar coisas não imunomediadas. Então, essa penicilina foi usada no contexto de sífilis? Foi uma reação por uma Yarish-Herxheimer? Perfeito. Ou foi uma reação que depois veio um EBV IgM positivo, né? Uma coisa assim. Então, acho que esse é o primeiro passo. O que, infelizmente, às vezes a gente não vai ter essa resposta, né? Muitas vezes a gente não consegue, né? E aí entram os testes diagnósticos que a gente pode falar daqui a pouco. Perfeito. Mas se a gente suspeita que, beleza, foi uma reação realmente com características imunomediadas, a gente vai precisar estratificar essa reação. Foi uma reação, primeiro, precoce ou tardia. Foi uma reação com características de mediação por IgE, que é uma reação que acontece primeiro rápido, entre 1 e 6 horas, vem com angedema, vem com sintoma cardiovascular, vem com sintoma gastrointestinal. Geralmente o exantema é, assim, 90% dos casos, né? A gente tem a urticária. Não necessariamente a gente tem uma anafilaxia, mas a gente pode ter uma reação urticariforme mediada por IgE. Ou foi uma reação tardia, uma reação com mais característica de mediação por linfócito T, né? Foi um rash benigno que apareceu depois de 1 a 2 semanas de uso e que não levou a mais nenhum sintoma, além de um rash e um prurido leve. Foi uma reação grave, fez um Steven Johnson, fez uma necrólise, fez uma DRESS. Então, é muito importante conseguir estratificar o tipo de reação. Depois que a gente estratifica o tipo de reação, aí a gente tem que estratificar o risco desse paciente de ter essa reação de novo, né? Então, eu tendo a classificar esses pacientes em baixo, médio e alto risco. Entre os pacientes de baixo risco, eu colocaria aqueles que têm sintomas completamente não sugestivos de alérgicos, então o paciente que vomitou tomando uma penicilina, paciente que teve uma coceira, mas não teve exantema, paciente com uma história há mais de 10 anos, que nem sabe direito o que aconteceu, não consegue precisar, ou aquele paciente que chega e fala, minha mãe tem alergia à penicilina, então eu não tomo também. Já aconteceu. Esses pacientes, eu acho que são aqueles que a gente classificaria como mais baixo risco. E pela maioria dos consensos internacionais, esses pacientes seriam aqueles que você pode conversar com eles para tentar dar direto uma amoxicilina, por exemplo, né? Ou
você pode fazer uma provocação assistida. Você faz um teste de provocação com uma dose do antibiótico, observa por 2 horas. Se tiver tudo bem, mantém o antibiótico pelo resto do ciclo. Perfeito. Eu até estava comentando, quando a gente estava falando sobre o assunto, eu estava vendo um artigo há um tempo atrás que eles estavam tentando fazer a validação de um score de risco, que se chama PenFast. Que ele faz mais ou menos isso, como se fosse a provocação, só que eles fizeram o seguinte, eles pegaram algumas perguntinhas e deram para parte da população uma dose de um equivalente a amoxicilina. Então, para alguns eles davam o comprimido de amox, outros para algum outro beta-lactâmico, e faziam as perguntinhas que era se a reação era mais ou menos que 5 anos, que é esse score PenFast, mais ou menos que 5 anos, se teve uma anafilaxia com angedema, se teve reação cutânea severa, né? E se precisou tratamento, se precisou ficar internado com tratamento. Se o paciente falava não para tudo isso, era equivalente a dar uma dose de amoxicilina para o paciente ele não ter nada. Então, meio que ajudava a estratificar. Entrando naquilo que a gente até estava comentando, às vezes, principalmente quando a gente fala em pediatria, às vezes você trazer um score de risco para acalmar ali quem às vezes é o cuidador do paciente, que às vezes é uma criança, é uma coisa que ajuda. Mostrar alguma evidência, assim, tenho esse score que é Exato. Mais ou menos validado e tal. Mas como eu te falei, eu acho Isso, eu ia perguntar agora, como é que você faz, assim, o teste da provocação no seu dia a dia? Então, a gente tem limitações, né? Porque os serviços de alergo-imuno são bem escassos, então não é muito fácil a gente conseguir, por exemplo, um teste cutâneo ali durante a internação pra gente poder já fazer o que precisa fazer. Mas normalmente o que seria o mais indicado, né? Você pega os pacientes de baixo risco, que são esses que a gente comentou, e aí você pode ou fazer uma provocação observada. Pra gente que tá no ambiente intra-hospitalar, é sempre mais fácil fazer teste de provocação, porque o paciente tá lá internado, você monitoriza ele, dá uma dose de antibiótico e observa. De preferência, você faz isso numa semi-intensiva ou numa intensiva, né? Mas se você for uma enfermaria com condição de fazer monitorização e tiver médico assistente ali, tranquilo. E aí faz o teste de provocação, deu tudo certo, manda o paciente para casa com aquele antibiótico. Os pacientes de risco intermediário seriam aqueles que fizeram reações urticariformes. Então, racho pruriginoso, angedema, com sintoma gastrointestinal, talvez, com sintoma cardiovascular, uma taquicardia, mas aqueles que não fizeram anafilaxia. Esses pacientes, tudo a gente está falando de baixo, médio e alto risco para reação mediada por IgE. Tá. Depois a gente pode falar das mediadas por linfócito. A gente tá falando só da classe 1 Isso, de só alergia, da hipersensibilidade tipo 1. Os de médio risco são esses que fizeram a reação clássica mediada por IgE, e os de alto risco seriam aqueles que fizeram anafilaxia, aqueles que fizeram uma reação mais severa. Mais severa, com choque, com vários problemas. Em outras palavras, uma reação que tem risco de evoluir a óbito em pouco tempo. Isso. Esses pacientes de médio risco, a gente manda para fazer teste cutâneo. Então, fez alergia a penicilina, tem história, né, de alergia à penicilina e relata lá que ficou com o lábio inchado, com o olho inchado, teve taquicardia, beleza. Aí a gente vai fazer um teste cutâneo. Se o teste cutâneo for negativo, a gente faz a provocação oral e aí libera ele para uso de beta-lactâmico se o teste de provocação for negativo. Agora, se o teste cutâneo, que normalmente é um teste intradérmico mesmo que a gente faz com leitura em 15 a 20 minutos, for positivo, ele passa a ser um paciente de alto risco. E aí o paciente de alto risco, que é o paciente que teve anafilaxia, o paciente que tem teste cutâneo positivo, o paciente que pela história já teve alergia a vários beta-lactâmicos diferentes, ou que tem reações alérgicas recorrentes, ele tentou usar 2, 3 vezes a amoxicilina ou a penicilina G e teve a mesma reação, esses são os pacientes de alto risco. E aí para esses pacientes, o ideal é mandar eles pro alergo, para caso seja mesmo necessário usar aquela droga, assim, tem uma gestante com sífilis que eu preciso tratar com penicilina. Aí vai fazer desensibilização. Perfeito. Eu até ia abrir um parênteses aqui. Quando a gente, então, fala desse paciente aqui, fez essa reação, ou você fez a reação grave, você acompanhou e confirmou que tinha reação a esse remédio, a gente está falando aqui da penicilina, alergia à penicilina, e você precisa usar penicilina, talvez fazer desensibilização ou eventualmente considerar outra droga. Isso. Mas tem aquela questão dos beta-lactâmicos também, por exemplo, se eu tenho alergia à penicilina, será que eu vou ter alergia a toda a classe? Você já quer emendar nisso aqui agora ou... Podemos. Vamos falar primeiro da reação mediada por linfócito T? Então vamos falar isso, vamos terminar então as reações, né? Isso. As classificações. E aí a gente tem as reações mediadas por linfócito T. A gente tem as reações do tipo 2, que são as mediadas por IgG e IgM, que geralmente vão ser
as citopenias, né? Que é uma coisa... Talvez seja o efeito que a gente chama de efeito adverso mais clássico dos beta-lactâmicos, mas que, na verdade, é meio que uma alergia também. Ela também confere uma certa... Não é que existe uma memória, mas esses anticorpos, eles podem persistir durante bastante tempo. Então... É IgM-IgG, né? Então geralmente é contraindicado você voltar a usar o antibiótico de novo também. A doença do soro, né, por deposição de imunocomplexo é muito, muito rara, então acho que a gente não vale nem a pena falar muito disso. E a reação tipo 4, que talvez seja mais comum, que são as reações tardias, né? Elas normalmente acontecem depois de 6 horas até 8 semanas depois da exposição da droga. E elas podem ser classificadas entre leves, que seriam os rashes benignos causados pelos beta-lactâmicos, que não causam mais nenhum sintoma e que não vão evoluir para nada. Você só precisa descontinuar a droga e vai acabar em 1 a 2 semanas depois de descontinuar a droga. Isso é a grande maioria e é muito clássico com as aminopenicilinas, então a amoxicilina, a ampicilina, com a penicilina G e com as aminocefalosporinas também, que seriam algumas cefalosporinas ali da primeira e da segunda geração. Agora a gente tem também as reações mediadas por linfócito, que são as reações graves. E aí a gente fala de NET, de DRESS, de Stevens-Johnson e das lesões de órgão-alvo. Então, hepatite medicamentosa geralmente é por esse mecanismo, as imunomediadas, né? Porque a gente pode ter também aspiração direta. As nefrites imunomediadas também são por reação de hipersensibilidade tipo 4. Então, a nefrite intersticial aguda, geralmente, é uma reação de hipersensibilidade de tipo 4. A gente tem que diferenciar da ação direta tóxica do medicamento. O Bactrim, por exemplo, ele vai fazer deposição de cristal e aí é outra coisa, não é imunomediado. Então, a gente tem sempre que lembrar dos mecanismos não imunomediados também. Mas é isso. Então, e aí com essas reações mediadas por linfócito T, o que a gente faz? Normalmente, se a história é de rash benigno, você pode tentar fazer direto o teste de provocação oral com amoxicilina de novo para ver se o paciente vai ter reação. A grande maioria, nos estudos que a gente já teve, não tem. Então, elas estão liberadas para usar de novo os beta-lactâmicos todos. Resumindo, se o paciente só teve um histórico de rash, você pode dar uma dose, ver como é que fica e depois, se ficou tudo bem, vida que segue. Exato. E é bem difícil, porque os estudos eles não são estudos muito fortes. A gente tem muito estudo desse negócio de alergia beta-lactâmico, mas todos são com N's de 8, 10. Então, a qualidade da evidência fica um pouco prejudicada. Mas tem alguns poucos estudos que foram feitos com N's grandes. Então, tem um estudo que foi feito com um N de 800 mil. Assim, foi uma retrospectiva, óbvio, provavelmente base de dados de algum país, né? Mas, nossa, assim, tem alguns estudos um pouquinho mais robustos. Mas falando de imunidade de novo, de mediada por linfócito T. Agora, as reações graves, então lesão de órgão-alvo imunomediada, Stevens-Johnson, DRESS e NET, a recomendação é perder o colega, nunca mais você vai usar esse antibiótico. Aí a gente já dá um pequeno spoiler aqui, não tem conversa entre a classe mais, né? Se você fez um Stevens-Johnson, né, uma reação celular grave, uma penicilina, você vai querer evitar talvez qualquer beta-lactâmico. Provavelmente. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho das reações cruzadas, né? Assim, eu tive alergia à penicilina, fiz um skin test, né? Perfeito. Fiz um teste cutâneo. Você quer falar alguma Pode, coisa? não, eu vou dar um exemplo, porque tem alguns exemplos clássicos, né? Por exemplo, eu já vi muito anestesiologista chegar e perguntar assim, poxa, meu paciente tinha no histórico ali, ó, alergia à penicilina, eu posso dar cefalexina pra ele? Né? Porque eles fazem isso muito na prática médica deles. Ou assim, o paciente chega na UTI super grave, tem um histórico na infância, há 20 anos de alergia à penicilina. Eu não posso dar ceftriaxona? O que eu vou dar pro meu paciente, né? Então vamos falar sobre isso agora. Então, existe uma certa reatividade cruzada, principalmente entre as penicilinas e as aminocefalosporinas. Então, como é que é a estrutura do beta-lactâmico, né? Vamos voltar lá na química fundamental. O beta-lactâmico, ele tem, fundamentalmente, um anel beta-lactâmico, que é um anel formado ali por 3 carbonos, um nitrogênio, uma ligação dupla de oxigênio, e que normalmente está conjugada com outra estrutura cíclica. Então, no caso das cefalosporinas, por exemplo, é um anel de hidrotiazínico. No caso das penicilinas, é uma tiazolidina, uma tiazolina, eu acho. É um anel um pouquinho diferente. Os carbapenêmicos têm um anel muito parecido com o dihidrotiazínico das cefalosporinas, com um enxofre a mais. E aí você tem essa estrutura central. Então, no caso das penicilinas, a combinação desses dois anéis centrais forma a molécula que a gente chama de PENAM. Nas cefalosporinas, forma o Cefam.
E os monobactâmicos, que no caso a gente só tem o Astreonam, ele é o anel beta-lactâmico isolado. Ele não, Diferentão. ele não é conjugado com outro anel. Então por isso que eles chamam de monobactâmico. Você só tem o anel beta-lactâmico lá como estrutura central. E aí, todas essas moléculas, elas têm essa estrutura central cíclica e tem cadeias laterais. Então, a penicilina tem uma cadeia lateral, R1. As cefalosporinas e os carbapenêmicos têm R1 e R2. Quanto mais vai pra frente nas gerações das cefalosporinas, mais complexas são essas cadeias laterais. Sim, as cadeias vão ficando cada vez maiores e mais complexas na tentativa de driblar... enzimas, né, de aumentar a afinidade por alguns sítios de ligação, esse tipo de coisa. E o que interessa, então, é essa cadeia lateral, né? O que interessa, mais ou menos. Normalmente, as alergias estão ligadas à cadeia lateral R1. A gente pode ter participação da cadeia R2 também como determinante antigênico no caso de algumas alergias. E existem alguns casos extremamente raros. Então, eu li uns 4 ou 5 estudos, mais ou menos, que usaram Ns entre 150 e 200. Em cada um desses estudos, teve 1 ou 2 participantes que reagiram a absolutamente todos os beta-lactâmicos no teste cutâneo. E isso significa que, provavelmente, o epítopo antigênico é o próprio anel beta-lactâmico. Então, em outras palavras, é muito raro a gente ver alergia ao anel beta-lactâmico em si. Extremamente raro. Normalmente, assim, mais de 90% das alergias vão ser determinadas pela cadeia lateral R1. Então, essa cadeia lateral, nas penicilinas, ela normalmente na penicilina G1, benzil, e nas aminopenicilinas, na amoxicilina, na ampicilina, um aminobenzil. Então, por isso que elas chamam aminopenicilinas, porque elas têm esse grupo amino ali junto com o radical da cadeia R1. As ureidopenicilinas, né, que seria a piperacilina, tem uma ureidopiperazina que é um pouquinho diferente, mas é interessante porque quando essa cadeia R1, normalmente ela tem 2 componentes. Ela tem uma parte cíclica, ela tem um anel de alguma coisa e ela tem uma cadeia ramificada. Normalmente as alergias estão mais envolvidas, estão mais relacionadas à parte ramificada da cadeia e menos ao anel. E a ureidopiperazina, que é a cadeia lateral R1 da piperacilina, ela tem uma porçãozinha ali na parte ramificada que é parecida com o aminobenzil. Então ela também pode estar envolvida como reação cruzada com todas as outras penicilinas do mesmo jeito. Certo. No caso das aminocefalosporinas, elas vão ter a mesma cadeia lateral R1 que as aminopenicilinas, elas também têm um aminobenzil. Então, normalmente, existe uma taxa alta, assim, de acima de 30% de reação cruzada entre as penicilinas e as aminocefalosporinas. Mais tarde, a gente teve o desenvolvimento das cefalosporinas mais modernas, né? Então, a gente tem as oximinocefalosporinas, que começa com a cefuroxima, aí a gente tem a ceftrexona, a cefotaxima e o cefepime, que são metoximinocefalosporinas. Elas têm um grupo metoximino, que é o que faz ampliar o espectro de ação delas, mas que também são um epítopo antigênico por si só. A ceftazidima, ela também é uma oximinocefalosporina, mas ela tem um grupo alcoximino. É um pouquinho diferente, mas que vai dar reação cruzada do mesmo jeito. Então, da cefuroxima para frente até a cefepima, todas elas vão compartilhar uma estrutura parecida na cadeia lateral R1 e vão interagir entre elas. Mais recentemente, a gente teve as cefalosporinas de quinta geração, né? A gente tem algumas cefalosporinas que a gente usa pouco no Brasil. Então, a gente tem a cefperazona, por exemplo, que é uma cefalosporina de terceira com ação antipseudomonas, mas que a gente só usa na veterinária. Difícil encontrar. O cefamandole a gente não usa aqui. E o cefotetan a gente também não usa. Seria outra cefamicina junto com a cefoxitina, né? Essas 3, elas são um grupo à parte, porque existe uma... É uma coisa mais teórica do que provada ali, mas elas têm uma cadeia lateral R2, que é uma cadeia metiltetrazoltiol, e que parece ser o maior determinante antigênico nessas cefalosporinas. Então, parece que nesse grupo, elas interagem entre elas, né? Elas têm reação cruzada alérgica entre elas, e parece que nelas, em particular, é o R2 que determina mais a alergia do que a cadeia R1. Então, como é que a gente faz, né? Nessa situação em que o anestesista vem perguntar, e o paciente falou que tem alergia à penicilina, posso dar uma cefazolina ali na indução anestésica para antibiótico profilaxia cirúrgica? A cefazolina em específico pode, porque a cefazolina ela tem uma cadeia R1 completamente diferente de todas as outras.
Aí vai também daquela coisa, né? Seria bom a gente estratificar o risco antes, porque se esse paciente teve uma anafilaxia, eu não consigo ter certeza que não foi ao anel beta-lactâmico. Embora Exato. isso seja extremamente raro, não dá pra falar, tipo, vai de boa. Então, assim, no caso de pacientes de alto risco, eu pensaria 2 vezes, mesmo prescrevendo essas cefalosporinas que não cruzam. O único beta-lactâmico que é 100% seguro para qualquer pessoa que tenha alergia a outro beta-lactâmico é o Astreonan. O Astreonan, ele é completamente diferente. Ele tem uma cadeia lateral igual, a R1 do Astreonan é igual a da ceftazidima, é um alcoximino. Mas por algum motivo ela não cruza a reação. Não tem dado. Uhum. Não cruza. O carbapenêmico tem uma taxa de cruza muito baixa também, menos de 1% na literatura, a cruza entre alergia à penicilina, cefalosporina e carbapenêmico. Mas existe um relato ou outro. Agora, com o Astreonan não existe. Então, o Astreonan seria seguro. Em outras palavras, então, se a reação do meu paciente não foi grave, eu estou na dúvida se o antibiótico que eu quero prescrever pode ter uma reação cruzada. A gente tem tabelinhas, né? Que a gente até, às vezes, acaba consultando para ver se teria essa cadeia lateral igual. Tem algumas tabelas que o que elas fazem é isso, né? Agrupar as aminopenicilinas, as oximinopenicilinas, as etoximinopenicilinas. Mas de uma forma geral, o carbapenêmico e o Astreonan... geralmente é seguro. Então, vai com fé que vai dar certo. Mas aí a gente cai no problema do stewardship, né? Que é o que a gente comentou no começo. Assim, muita gente que vai usar um ertapenem ou um meropenem porque é alérgico a ceftriaxona e podia estar usando ceftriaxona para tratar um E. coli. Então, o ideal, o melhor dos mundos seria a gente ter, primeiro, equipes treinadas para colher história, para saber identificar uma reação não imunomediada, uma reação mediada por IgE, uma reação mediada por linfócito T. Essa estratificação de risco. E se a gente conseguisse, seria incrível pegar o paciente que está lá, internado no leito dele, antes mesmo de começar o antibiótico, faz um prick test com as principais cefalosporinas, em 20 minutos você tem o resultado, e você consegue decidir se você vai ou não usar aquela cefalosporina, a não ser que, óbvio, o paciente tenha uma história de DRESS, de NET, de Steven Johnson. Entendi. Mas, infelizmente, foge um pouco até do mundo real a gente fazer isso, pouco né? do mundo real. Então, o que a gente acaba fazendo no mundo real, né? A gente pega os pacientes de baixo e médio risco e acaba fazendo... Os de baixo risco... Vamos falar a verdade, a gente só dá amoxicilina e reza, mas como a gente vê, é muito, muito raro. Então, se é uma coisa que você conversa com o paciente, explica pra ele, fala que o risco é baixo e ele aceita esse risco baixo, vai pra casa com a amoxicilina. Eu gosto de dar um exemplo que eu falo pros pacientes o seguinte, toda vez que eles vêm com histórico de alergia à penicilina, eu já falo assim, isso é ruim, isso não é bom. Porque parece que enquanto o paciente tem alergia, todo mundo tem que tomar cuidado para não dar o remédio errado para ele. Mas no partir do momento que você fala pro paciente, isso não é ruim pro resto da sua vida, o problema passa a ser de quem tá ali naquele ambiente, o paciente e a equipe médica, não só do paciente. E às vezes eles começam a se questionar se aquilo realmente foi alergia ou não. Geralmente aplica um score de risco, né, ou tira a história para ver se realmente foi algo alérgico e, assim, é surpreendente. A gente tá conversando aqui, né, Edson, mas, assim, é surpreendente a quantidade de casos que a gente vê que a alergia ou não era alergia ou, assim, algo muito distante que você consegue descartar ele com algum score de risco, de uma forma geral. Então, os pacientes de baixo risco, esse score de risco, eu acho que ele tem talvez um bom valor preditivo para esses pacientes de baixíssimo risco, né? Então, nesses pacientes o que a gente faz é isso, assim, faz o score, vê se ele faz a história, vê que realmente é um baixo risco, conversa com ele, explica e manda ele para casa com amoxicilina e fala qualquer coisa para voltar imediatamente no hospital, pronto-socorro, e é isso aí. Explica sobre alergia grave, né? O que é grave. Exato. Edema agudo, né? Edema de glote. As reações urticariformes verdadeiras, né? Aquelas placas infiltradas que vêm acompanhadas de angioedema. Se vier junto com sintoma gastrointestinal, sintoma cardiovascular, isso geralmente indica uma reação mediada por IgE de moderada a grave, e aí você ensina o paciente o que ele tem que fazer. No caso dos pacientes de médio risco, o que a gente acaba fazendo é provocação graduada. A gente faz uma dose de amoxicilina, por exemplo, de 100 miligramas, uma dose de 1/5 a 1/10 do que você costuma usar como dose cheia. Observa o paciente 90 minutos, 1h30, e faz a dose cheia, se ele não tiver tido nada. Aí observa mais 1h30, 2 horas, tudo tranquilo, manda o paciente para casa com amoxicilina. Se ele teve reação ao teste de provocação, aí você vai mandar ele pro alergista
para ele dar uma olhada. Se ele for paciente de alto risco, né? Então, paciente que teve um teste de provocação positivo, ou que tem um teste cutâneo por algum motivo positivo, ou que tem uma história de alto risco, né? Tem alergia a múltiplos beta-lactâmicos, ou reações recorrentes, ou uma reação anafilática mesmo. Nesses casos, você vai usar outra droga e vai mandar ele para o alergista para investigar e desensibilizar se for necessário. Perfeito. Eu acho que se a gente tivesse que resumir tudo que a gente está falando aqui, acho que seria... Primeiro, entenda o que está acontecendo com o seu paciente, Exato. né? Estratifique, entenda se aquilo é alergia ou não, estratifique risco, tente entender o que está acontecendo. A gente acabou não comentando lá no começo, mas assim, quem é infectologista ama qualquer beta-lactâmico, né? Sim. São drogas excelentes, então perder elas nunca ruim pra gente. Nunca é ruim. Entenda qual que é o paciente com risco maior, até para poder saber encaminhar para fazer os testes de uma forma geral. E entender que às vezes não é a questão da classe dos beta-lactâmicos. Às vezes você vai ter que entender ali se aquela reação, talvez um antibiótico, talvez com a cadeia lateral, seja risco ou não. Esses pacientes de baixo e médio risco, por exemplo, acho que são os que mais se beneficiam da gente ter noção das diferentes cefalosporinas e como a gente consegue... Porque aí você consegue assumir um risco até médio, se o paciente tem uma história mais ou menos ali só de uma urticária, uma coisa assim. E tentar escolher uma cefalosporina com uma cadeia lateral diferente, né? Usar um beta-lactâmico que você sabe que não vai ter uma reação cruzada. Agora, os pacientes de alto risco, não dá para fazer isso. Aí você tem mesmo que testar, que investigar e que fazer desensibilização. Perfeito. Eu acho que a gente falou sobre tudo, né? Acho que sim. Conversamos sobre tudo. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Então, acho que é isso. Essa é uma discussão muito extensa, principalmente se a gente for levar em conta as outras alergias, as outras classes de antibiótico e tudo. É uma coisa que a gente precisa evoluir muito ainda aqui no Brasil, eu acho. A gente não tem, como a gente comentou, disponibilidade de fazer PET teste, de fazer prick teste à beira-leito, que seria uma coisa que ajudaria muito tanto no stewardship do hospital quanto na decisão clínica para o paciente, né? Mas é uma coisa que tem evoluído, assim, a gente pelo menos está falando mais disso, então eu imagino que eventualmente a gente consiga ter aí as ferramentas necessárias para fazer o mundo ideal, né? Exatamente, eu acho que é bem isso que você comentou, Edson, a gente acabou falando até um pouquinho mais sobre outros antibióticos juntos e não tem como, né, a gente é infectologista, mas acho que foi muito boa a conversa aí. De novo, mais uma vez, muito obrigado. Para todo mundo aí que acompanha a gente do InfectoCast, se você não segue a nossa página do Instagram, nos siga. Se você não tem ali ativado as notificações no seu agregador de podcast, coloque ali para você sempre lembrar dos nossos episódios, que toda semana tem um episódio novo do InfectoCast. É isso aí. Valeu, falou!